Vamos ler a palavra neste segundo dia da campanha. 1 Crônicas, capítulo 13. Primeiro livro das Crônicas, capítulo 13, versículo 11 até o versículo 14. Primeiro livro das Crônicas, as crônicas dos reis, de Judá. Primeiro livro das crônicas dos reis de Judá, primeiro livro das crônicas, abreviando, ficou o livro de crônicas. Primeiro livro das crônicas, capítulo 13, do verso 11 até o verso 14. Glória a Deus. Vamos aprender um pouquinho mais sobre a Arca da Aliança e o seu significado. Aleluia. Quem já encontrou aí, diga amém. Amém. Aleluia. Então diz assim a palavra: E Davi se encheu de tristeza, que o Senhor houvesse aberto brecha em Uzá, pelo que chamou aquele lugar Pérez Uzá, até o dia de hoje. E naquele dia temeu Davi ao Senhor, dizendo: Como trarei a mim a arca de Deus? Pelo que Davi não trouxe a arca a si, a cidade de Davi, porém a fez retirar à casa de Obed-edom o geteu. Assim ficou a arca de Deus com a família de Obed-edom 3 meses em sua casa, e o Senhor abençoou a casa de Obed-edom e tudo quanto tinha. Glória a Deus. Oh, glória. Esse texto aqui, ele traz para nós, a grande diferença da leitura que fizemos no primeiro dia, na semana passada, quando a arca permaneceu durante 20 anos na casa de Abinadab, e não houve nenhum relato como esse, que nós acabamos de ler. Na casa de Abinadab não há menção de que aconteceu alguma coisa, algo notório, algo que pudesse expressar uma bênção derramada sobre aquela casa. Ficou 20 anos, a arca ficou 20 anos na casa de Abinadab, e não houve nenhuma expressão escrita, nenhuma expressão verbal, de que houver acontecido alguma coisa na casa de Abinadab, ou na sua família. E aí nós poderíamos adotar uma visão de que naquela casa não teve bênção, mas a Bíblia também não fala isso. Nós comentamos isso semana passada. A Bíblia também não diz que a casa dele foi amaldiçoada. A Bíblia não diz assim, Deus não fez nada na casa dele. Não há expressamente também na Bíblia que Deus não tenha feito nada naquela casa. Então nós não podemos afirmar isso, mas a Bíblia fez um destaque aqui na leitura que nós fizemos, e aí nós vamos nos prender nesse texto. Inclusive a campanha está baseada nesse texto, porque nós estamos aqui para declarar a bênção de Deus nesses 3 meses que terminam ou encerram, mais um ano, que Deus nos conserve até o final do ano, que Deus nos proteja, nos guarde, nos conduza até o final desse ano, e principalmente conforme essa campanha que nós estamos fazendo, possamos estar debaixo de suas bênçãos nesses 3 meses que restam para terminar 2023. Quantos querem ficar debaixo da bênção de Deus?
né? Porque a bênção de Deus, ela se derrama, né? A bênção de Deus se derrama, e aí você precisa ficar debaixo da bênção derramada. Aleluia, deu para perceber? Aí a simbologia de bênção derramada, quando se derrama, você se coloca debaixo desse derramar de Deus. E aí nós estamos aqui declarando isso. Nós queremos a bênção de Deus para a nossa casa, né? O fato de você aderir a essa campanha e participar e se esforçar, vindo do trabalho ou na correria do dia a dia, você separa esse momento para vir à casa de Deus, porque você está fazendo uma campanha racional, inteligente, uma campanha que tem uma mensagem que você entende, uma mensagem que você usa o seu intelecto e percebe qual é a mensagem dessa campanha. E aí você, ao aderir a essa campanha e participar dessa campanha, você está declarando a dependência da bênção de Deus. Você está dizendo assim: eu preciso dessa bênção na minha casa, eu preciso dessa bênção na minha família. Você vai ver aqui que o texto fala da casa de Obed-edom, e a gente pode perceber a casa como um objeto, né, como um terreno, um imóvel, a casa com a sua mobília, com os animais que ele tinha, tudo quanto ele possuía na casa. A gente pode entender dessa maneira: a bênção de Deus foi manifesta, como diz aqui a Bíblia, sobre tudo que ele tinha. Então o que ele tinha? Ele tinha casa, ele tinha animais, ele tinha filhos. Então a casa de Obed-edom foi abençoada, e tudo quanto ele tinha. E aí nós estamos aqui falando: eu preciso dessa bênção também, né? Você também? Quem precisa dessa bênção? Nós estamos aqui declarando isso. Então, quando eu entro, né, nessa campanha, quando Deus fala ao nosso coração e diz assim: olha, essa campanha aí, ela fala, né, de uma bênção derramada na casa de um homem, num período de 3 meses, e que foi notório, e tudo que ele tinha foi abençoado. E aí o texto também vai envolver aqui a família. Está dizendo aqui, ó: assim ficou a arca de Deus com a família de Obed-edom. E eu me certifiquei, né, eu dei uma informação semana passada, e não estava com muita segurança na informação, mas eu me certifiquei para hoje confirmar, que realmente ele teve 8 filhos, né? Semaías era o primogênito, e ele teve 8 filhos, e os 8 filhos, eles acompanharam Obed-edom na continuidade da arca, mesmo em Jerusalém. Então, a família de Obed-edom, mencionada aqui no texto, eu creio, também foi muito impactada com a bênção que foi manifesta ali naquela casa. Então a família, os filhos, os 8 filhos de Obed-edom, eles foram impactados. E todos, irmãos, todos, quando a arca foi removida, está lá em 1 Crônicas capítulo 26, que a gente vai chegar lá, não quero antecipar, porque essa pregação é para mais adiante. A família foi toda atrás da arca, quando Davi foi lá e pegou a arca: vou levar para Jerusalém. Aí Obed-edom foi atrás, e os filhos também foram. O que isso significa para nós hoje? Significa uma família toda, irmãos. 8 filhos, irmão. Quando a gente tem um filho salvo, já é para levantar a mão para o céu, né? Quando uma família que tem um filho só, claro que é só aquela bênção. Se salvar, você já completou, essa bênção já está completa, uma pessoa só. Agora, ter 8 filhos, e todo mundo ficar na presença de Deus, é motivo para glorificar muito ao Senhor, né? Como às vezes tem mães aí que tem 4 filhos, aí um está na presença, outro não está, outro está desviado, outro está com o pé no mundo, o pé na igreja. Então tem mães aí, pais, sofrendo, quando ele tem 3, 4, 5 filhos, 6 filhos. Hoje está muito difícil encontrar uma família com 8 filhos, né? Mas
A gente tem aí uma média de 4, 5, e aí, irmãos, nós sabemos a luta, a dificuldade da mamãe e do papai para poder pegar essa turminha e encaminhá-las na presença de Deus. É uma luta. E a gente precisa abrir esse parênteses aqui para dizer que a bênção de Deus foi tão impactante ali na casa de Obed-edom, que a família toda de 8 filhos, foram os 8 atrás da arca da aliança. Ô irmão, sem o pai obrigar, que maravilha quando você vê os teus filhos buscando a presença de Deus, porque é isso que representa a arca da aliança, né? Todo mundo aqui sabe que a arca da aliança representa a presença de Deus. A arca da aliança tem essa representação simbólica da presença de Deus. E aí quando os filhos vão atrás da arca, indo para Jerusalém, a gente vê aqui os filhos buscando a presença de Deus, indo atrás da presença de Deus. Que maravilha quando você não tem que obrigar, quando você não tem que forçar a barra, você não tem que ali puxar a orelha do filho, repreender o filho. Eu sei que tem muita gente que não faz isso, mas deveria fazer. Mas que bom quando você não precisa fazer isso, porque os seus filhos, eles já vão correndo para a presença de Deus, sem obrigatoriedade, como diz a palavra, não por força, nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor. Oh irmãos, nós gostaríamos tanto que essa bênção se manifestasse na sua casa. Eu queria tanto que essa bênção se manifestasse na sua casa, que Deus possa trazer toda a tua família, sem você forçar a barra, sem você ficar ali cobrando, sem você ficar ali falando que tem que ir para a escola dominical. Ô irmão, é tão chato. A gente também fica aqui numa posição muito parecida, né? Graças a Deus, assim, os meus filhos, eles vêm para a igreja, mas a nossa paternidade, né? Se é que a gente pode dizer, a nossa paternidade, ela vai além da paternidade física, sanguínea. E a gente tem uma paternidade espiritual, né? Todo pastor acaba exercendo uma paternidade um pouco mais ampla. E aí a gente cobra escola dominical, a gente cobra presença na igreja. Mas é tão chato a gente ficar cobrando quem deveria falar assim: não, tem culto, eu estou lá. Não, tem escola dominical, palavra, eu estou lá. Busca do Espírito Santo, vai ter, eu estou lá. O pastor não precisa cobrar. O pai não precisa cobrar, o pai não precisa ficar no pé do filho. Ô irmão, que bênção, quando Deus vem e derrama essa bênção lá na sua casa, que você não precisa ficar no pé do filho. Você vai para a igreja hoje: ah pai, eu queria ir para o baile, ah pai, eu queria ir para a balada, ah pai, eu queria ir para a praia, ah pai, eu queria ir para o shopping. Não, meu filho, você vai para a igreja, você vai porque eu estou mandando, você tem que ir para a igreja. Irmãos, como é ruim, como é chato a gente ter que fazer isso, porque aí aquele filho vem na igreja e não sente a presença de Deus. Aquele filho vem obrigado e fica com a cara amarrada, e fica com a cara de quem comeu e não gostou, fica com aquela cara de azedo. E aí a gente vê que aquela pessoa veio para a igreja, a gente trouxe na marra, trouxe ali, obrigado, mas quase que não adiantou de nada. Então irmãos, quantos querem essa bênção? Eu quero essa bênção para minha casa, e eu quero ampliar essa bênção, para que Deus também nos dê filhos espirituais na igreja, aqueles que vão aceitando Jesus, que eles já venham com sede e fome da presença de Deus, que a gente não precisa ficar obrigando, que a gente não precisa falar, tem que vir para a escola, tem que vir para o culto, tem que vir para buscar o Senhor. A gente não precisa ficar cobrando, porque as pessoas já vão falar assim: tem culto quarta-feira? Tô lá. Tem consagração? Tô lá. Tem escola dominical? Tô dentro. Vai ter um monte? Eu tô lá. Vai ter busca do Espírito Santo? Eu tô lá. Oh irmãos, que maravilha quando a gente vê o crente por livre e espontânea vontade dizendo assim: aonde estiver buscando a presença de Deus, eu vou atrás, assim como os filhos de Obed-edom estavam indo atrás da arca da aliança. Que maravilha, que Deus possa fazer isso na sua família. A família de Obed-edom foi abençoada. Então eu vejo a bênção de Deus se manifestando nas questões materiais sobre a casa de Obed-edom, mas eu vejo também a bênção de Deus alcançando a família. Então a gente está aqui, irmãos, que bom se a gente puder celebrar o Natal
com toda a família ali junta, sem bebida alcoólica. Que bom se a gente chegar no Natal, a bênção de Deus tão forte, que a gente está profetizando 3 meses de bênção, e aí a bênção vai ser tão impactante na família, que lá no Natal vai ter gente que nunca participou de um Natal ali sem bebida alcoólica, mas vai participar dessa vez. Gente que nunca pegou um Natal sem se drogar, sem usar um crack, uma maconha, uma cocaína, alguma coisa, e que vai passar um Natal de cara limpa, vai passar um Natal ali, né, se alegrando, celebrando, né, comendo, mas bebendo bebidas sem álcool, e ali com o povo de Deus, dentro de uma casa abençoada. E eu falo isso, irmão, porque teve um dia que o Natal na minha família foi assim. Foi o meu primeiro Natal diferenciado. Quando eu vi que Deus já estava operando na minha casa, a Arca da Aliança já estava entrando na minha casa. E quem sabe esse ano a Arca da Aliança vai entrar na tua casa para provocar esse impacto, aonde a tua família vai celebrar um Natal de cara limpa. Não vai ter bebida alcoólica, não vai ter vinho com teor alcoólico, mas vai ter ali suco de uva integral. Quer beber vinho? Tem suco de uva integral, que não tem nenhum teor alcoólico. Porque na minha casa não entra bebida alcoólica. E aí a gente vê a bênção provocando uma mudança dentro da família. É isso que nós queremos para nossa casa. E quem sabe a gente vai ter o reflexo disso lá no Natal, lá no Ano Novo. Recentemente, eu não sei se você ficou a par de uma notícia, né, bem... não está muito distante, de um ator famoso que estava chapado, atravessando lá a rua na Barra, já atravessou num perigo, quase foi atropelado na ida, e na volta o carro pegou ele. Kaique Brito, né? E ele ficou, eu não sei nem se ele morreu, nem sei a notícia, não acompanhei. Já saiu? Ah, graças a Deus. Mas por que ele foi atropelado, irmãos? Porque bebidas alcoólicas. Natal e Ano Novo tem muito atropelamento. Natal e Ano Novo tem muitos acidentes de carros, acidentes mesmo de carro batendo no outro, por causa de bebidas alcoólicas. Tem gente que começa a beber na sexta-feira não, um dia antes do Natal, na véspera, né, dia 24, já de manhã, começa a beber, já de manhã, e vai, até de noite. Eu tinha uma família assim, que já começava a beber cerveja de manhã. Meu pai já começava a beber cerveja de manhã, com os meus tios. Eu tinha uma família assim, que o Natal era assim, acordava de manhã, já indo para a barraca beber cerveja, e até a virada, até a comemoração do Natal. Quantas das vezes eu lembrava, né, a gente tem assim na memória, uma lembrança do meu pai, dos meus tios, dando Feliz Natal, né, naquele momento da meia-noite, da ceia, e a gente reunida, a família, toda a família reunida, e aí cada um vinha, dava Feliz Natal, abraçava Feliz Natal, Feliz Natal, Feliz Natal, e eu lembro, né, do bafo de cerveja, de álcool, de bebidas alcoólicas, dos meus tios falando Feliz Natal, meu pai, e todos com aquela cachaça já chapada, já todo doido. E aí aquilo era uma curtição na família. Mas, irmãos, não demorava muito, começava a briga. Não era? Eu pensava que era só na minha família. Estava todo mundo feliz, alegre. Daqui a pouco, voava vassoura, não, cadeira, mesa. E aí ficava de mal a família o ano quase todo. Lá na metade do ano a família se consertava de novo. Para o Natal de novo voltar a mesma coisa.
Ah, meu irmão, mas a Arca da Aliança entrou lá em casa. Ah, a presença de Deus entrou lá em casa. Porque é isso que a Arca da Aliança representa. Eu vou encerrar aqui, mas eu quero falar alguns dados da Arca da Aliança, porque, diga comigo assim, a Arca da Aliança representa a presença de Deus. A Arca da Aliança, ela tinha esse significado. Eu quero ler aqui para os irmãos alguns detalhes. A Arca da Aliança era um baú, né? A gente tem aqui uma réplica, tem uma réplica bem humilde, bem simples, mas você tem uma ideia. O tamanho era maior, eu tenho aqui a medida certa. A Arca da Aliança era um baú retangular. Essa aqui está quase quadrada, está quase não, é quadrada, né? A verdadeira arca, ela é retangular, né? Então faltou um pouquinho, alguns centímetros para esticar mais, mas como ela foi feita para um propósito específico, então não tem problema nenhum não, né? Tá nos sendo muito útil. A Arca da Aliança media cerca de 1,25 m de comprimento, né? E 75 centímetros de largura e 75 centímetros de altura, né? A profundidade, no caso. E aí está na Bíblia como 2,5 côvados, 1,5 côvados, 1,5 côvados, que transferindo para nosso método, né, de medida, dá 1,25 por 75. Em cada uma de suas extremidades inferiores, na parte de baixo, havia uma argola de ouro, que aí você pode ver essa argola que está aqui, também representada na réplica. Havia uma argola e nessas argolas eram inseridas os varais, que serviam como instrumentos para conduzir a arca, como você viu na semana passada, a maneira como a gente levou a arca lá para o monte, lá para o local, para o novo terreno. E aí foi dessa maneira, nos ombros, com o apoio dos varais que são colocados nas argolas. Deus mandou fazer dessa maneira para que a arca fosse conduzida pelos levitas, não pudesse ser levada pelo carro de boi, ou por carruagem, ou por algum outro meio de transporte. Nessas argolas eram inseridas os varais e serviam de instrumentos para transportar a arca. A tampa da arca da aliança era chamada de propiciatório, Êxodo 25:17. E essa tampa era feita de ouro puro, não era de madeira. A tampa era de ouro puro batido, e nela ficavam as figuras de 2 querubins também de ouro batido. E esses querubins haviam sido colocados um de frente para o outro, com suas asas estendidas. Era em cima dessa tampa que o sacerdote derramava o sangue dos animais para propiciar ali a bênção de Deus, né? Para fazer propiciação pelos pecados do povo. Daí a designação propiciatório, que Deus tornava-se propício ao povo através do propiciatório. O sangue derramado na tampa da arca, onde os querubins estavam voltados um para o outro, como temos aqui na figura, ou na réplica, e aí, ali, Deus se tornava propício a cada um que estava ali representado naquele sangue derramado. Como já foi dito, a Arca da Aliança também era designada por outros nomes. Ela era chamada de Arca do Concerto, ou literalmente Arca do Testemunho, né? Porque a Arca da Aliança é isso, representava a antiga aliança com o povo de Deus. Então, irmãos, a Arca da Aliança era um símbolo, a Arca da Aliança era um símbolo da antiga aliança. Hoje nós temos, não um símbolo, nós temos agora, porque a linguagem simbólica, ela foi substituída agora pela realidade. Nós não vivemos mais debaixo de linguagem simbólica. Isso é bom deixar aqui bem claro. Hoje nós não vivemos mais debaixo de simbologias, tipologias bíblicas. Nós não precisamos mais de figuras, não precisamos mais de símbolos que represente alguma coisa. Hoje nós temos de fato e de verdade
a presença de Deus no nosso meio, independente da Arca da Aliança. A gente não precisa da Arca da Aliança para ter a presença de Deus, porque a simbologia, ela foi até a nova aliança. Então a antiga aliança, a Arca da Aliança representa a antiga aliança. A antiga aliança acabou com a sua simbologia e agora entrou a realidade. A realidade é o quê? A presença de Deus está entre nós. Jesus falou assim: onde estiverem 2 ou 3 reunidos no meu nome, ali estou eu no meio deles. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então agora não é mais ficção, agora não é mais simbologia, agora não é mais figura, agora não é mais sombra, agora a gente tem a realidade da presença de Deus no nosso meio. E aí a gente não vive mais debaixo, dessa alegoria, dessa linguagem tipológica. A gente traz como um esclarecimento, um aprendizado. É bom a gente saber o que a arca representa. É bom a gente saber a medida da arca, o tamanho da arca, como ela foi feita. Então a arca, ela era de madeira revestida de ouro, mas a tampa era de ouro batido e ouro maciço, toda feita de ouro, e os querubins também eram feitos de ouro. A tampa da arca se chamava propiciatório. A Arca da Aliança foi construída por Bezaleel no Sinai, segundo o modelo dado por Deus a Moisés, e a descrição completa da Arca da Aliança pode ser encontrada no capítulo 25 do livro de Êxodo, porque representa, ali era uma simbologia, era um símbolo muito sagrado para o judeu na antiga aliança, porque agora nós estamos debaixo da nova aliança, e debaixo da nova aliança, a arca é apenas um aprendizado, porque o que a gente tem não é mais simbologia, não é mais tipologia, o que a gente tem agora é a realidade, né? É uma música que a gente cantava assim: Cristo é realidade, Cristo é realidade. Ele não é sonho, Ele é real. Cristo é realidade, Cristo é realidade. Ele não é sonho, Ele é real. Ele é poder, a vitória. Estou falando de Jesus Cristo. Ele é a paz, o amor, a alegria, Ele é a vitória. Estou falando de Jesus Cristo. Cristo é realidade, Cristo é realidade. Ele não é sonho, Ele é real. Cristo é realidade, Cristo é realidade. Ele não é sonho, Ele é real. Aleluia, glória a Deus. Ele é realidade, Cristo é real. E talvez você não se lembre do filme Caçadores da Arca Perdida, com o Indiana Jones. Um filme muito antigo, mas o filme retrata uma realidade. Que realidade? Que a Arca da Aliança sumiu. Ninguém sabe onde ela está. Por que Deus deixou a Arca da Aliança desaparecer? Por que esse objeto não existe hoje mais? Não há nenhum sinal, não há nenhum vestígio, não há nenhuma pista aonde esteja a Arca da Aliança. Por que, irmãos, que ela desapareceu, sumiu, e Deus permitiu? Nós temos, quantos objetos nós temos que são verdadeiras relíquias, e que foram guardadas aí ao longo dos séculos? Por que a arca sumiu, irmãos? Se você nunca se perguntou sobre isso, eu vou te provocar para você se perguntar. Por que Deus permitiu que esse objeto sagrado
desaparecesse sem deixar nenhum vestígio. Por que que ela desapareceu se tem tantas relíquias guardadas até hoje? Por que que ninguém conseguiu guardar a Arca da Aliança, sendo ela tão sagrada, tão especial, e ela desapareceu? Será que você tem a resposta? Será que você sabe? Primeiro, a irmã Aparecida já matou a primeira questão. Primeiro, porque Deus sabia que haveria uma espécie de caravana de idolatria para tocar na arca, se prostrar diante da arca. Eu acredito que haveria até uma religião nova no mundo, se ela ainda tivesse aí. Uma religião adoradores da arca. Eu acredito que até uma religião nova poderia surgir. Então, primeira razão, a irmã Aparecida já matou ali. Primeira razão, porque esse objeto tão sagrado, tão especial, não poderia servir de tropeço para a humanidade se prostrar e se dobrar diante desse símbolo tão sagrado para o judeu. Porque tem que ficar apenas como símbolo, e não como objeto sagrado. E aí, eu vou para uma segunda razão. Primeiro, a idolatria, Deus não ia dar corda para a idolatria. Deus não ia permitir que isso se tornasse um tropeço de idolatria para a humanidade. Assim como também o corpo de Jesus e aquele tal de santo sudário, que a gente não tem ali uma confiança de que aquilo é verdadeiro, como também não há nenhum vestígio que possa ligar ao corpo de Jesus, para que não haja também uma idolatria. O único lugar que está lá é o túmulo, vazio, porque Jesus ressuscitou. Mas eu quero também dizer a segunda razão porque a Arca da Aliança desapareceu. Sabe por quê, irmãos? Porque a Arca da Aliança era um símbolo, era um tipo, era uma linguagem apenas figurada, e ela era provisória. Porque quando Jesus veio, não precisa mais da arca. Oh, glória! Por isso que Deus não se preocupou mais em preservar a arca. Por que que Deus não preservou a arca? Porque o meu filho já veio. A arca era uma representação até o meu filho chegar. Quando Jesus chegou, a velha aliança acabou, uma nova aliança chegou. E a presença de Jesus está aqui nesse lugar. Não precisa mais da Arca da Aliança. A presença de Jesus, né, ela está representada na arca. A arca era de madeira. O que a madeira representa? A humanidade de Jesus. Jesus era 100% homem, mas ele também era 100% Deus. Então ele era feito ali, carne, ele se fez carne e se manifestou entre nós. A Arca da Aliança representa na madeira, a madeira de acácia, a madeira de acácia que ela foi construída, né, madeira de acácia, ela era revestida por ouro. Então, o ouro representa o quê? O ouro representa a divindade de Jesus. Então, a Arca da Aliança é a mistura da madeira com o ouro. A Arca da Aliança é madeira e ouro. E Jesus é humanidade e divindade. A humanidade representada na madeira, simbolizada na madeira, e a divindade representada pelo ouro, que revestia toda a arca. Então, nós queremos aqui apontar para Jesus. O que a Arca da Aliança está apontando? Para Jesus. Então, quando Jesus veio, Deus falou assim: pode deixar a arca desaparecer. Pode deixar a arca desaparecer, o meu filho já veio. O meu filho já está aqui. Então não precisa mais da arca, porque a presença de Jesus veio para substituir a arca. Oh, glória! Aleluia! Então é a presença de Jesus na sua casa que vai fazer com que a bênção se manifeste e venha impactar a sua família.
É a presença de Jesus lá na minha casa, na sua família, que vai trazer a bênção de Deus. Eu não preciso levar uma arca, eu não preciso levar uma réplica da arca para minha casa. Eu preciso ter Jesus na minha casa. Quem quer ter Jesus na sua casa aí, levanta a mão. Aleluia. Jesus então é representado na arca da aliança. E aí o Novo Testamento acabou. O Antigo Testamento terminou, encerrou, a Arca da Aliança desapareceu, porque uma nova aliança chegou em Jesus. Jesus falou assim, eis que faço convosco uma nova aliança no meu sangue, porque o sangue de Jesus já foi derramado. E a aliança agora que a gente não vive mais debaixo da aliança da arca da aliança, a gente vive debaixo da aliança com Jesus. A nossa aliança é com uma pessoa, não é com um objeto. Nós não temos uma aliança com um objeto, nós temos uma aliança com Jesus, que é uma pessoa. Nós temos uma aliança com Deus. E aí eu quero trazer o encerramento dessa palavra, que a família de Obed-edom, que foi impactada, que foi abençoada, por causa da presença da arca, a representação da arca está em Jesus. E quando Jesus entrou na minha vida, por isso que eu falei, simbolicamente eu falei isso, né? Eu falei assim, mas a arca da aliança entrou lá na minha casa. E quando a arca da aliança entrou na minha casa, acabou o Natal com bebida alcoólica, acabou aquela bagunça de fim de ano dentro da minha casa, acabou. Agora a presença de Deus entrou na minha família. E aí não foi a arca da aliança que eu levei para minha casa, isso é uma linguagem simbólica. A arca da aliança entrou na minha casa, mas o que eu queria dizer na verdade é que Jesus entrou na minha casa, e Jesus entrou na sua casa também. Vamos ficar em pé, vamos orar.